Pronto, agora sim. Pronto. Então, vamos lá? Então, vamos elevar os nossos corações, os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui juntos, com saúde, amparados pelo Cristo, por essa oportunidade de ter mais conhecimento do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos que ele nos deixou. Possamos aproveitar cada conteúdo da aula da Luzia de hoje, vamos envolver ela com muita alegria, com muito amor, com muita paz, que os benfeitores de luz possam envolvê-la, inspirá-la, e que possam contribuir para que a gente absorva o conteúdo, coloque em prática na nossa vida e possamos viver mais o Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos lá. O de hoje é 124 do Fonte Viva. E aí a primeira frase que encabeça a lição é: não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Está em Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 9. A lição é não te canses. Eu esqueci aqui de colocar, mas é não te canses. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade, e vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta. E então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o voo feliz. O ferro rubro colocado na bigorna espantou-se e sofreu, inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente lançada à cova escura chorou, atormentada, e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, em se vendo transformado em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Mensagem de Emmanuel do Fonte Viva. Vou parar aqui. Essa lição é muito bonita porque ela mostra que nós estamos sempre no lugar certo, no momento certo, né? A gente pode, como vários exemplos ele colocou, da semente, do ferro, da lagarta, a gente tem uma tendência muito grande de estar insatisfeito, né? O ser humano é um ser insatisfeito. Se ele tem uma coisa, ele quer outra. Se está muito bom, ele acha que alguma coisa vai ficar ruim em algum momento. Se está muito ruim, ele acha que nunca vai ficar bom. Ou então, está ruim demais, não precisa melhorar. Então, assim, o ser humano ele está sempre insatisfeito com alguma coisa. Oi! Deixa eu silenciar aqui, porque senão fica ruim. Oi! Pronto. E aí, o que que acontece? A gente fica numa situação que, às vezes, a gente tem que parar para pensar nessa lição, porque, às vezes, a gente está reclamando de uma situação e a gente precisa passar por aquela situação justamente para evoluir, para melhorar, para virar árvore, como a semente estava triste lá, jogada, abandonada no meio da cova,
e depois ela virou uma árvore frondosa, generosa, que o sol batia nela. Então, assim, se a gente for parar para pensar, a gente já passou por muitas situações onde a gente achou que não ia conseguir superar, que a gente não ia conseguir evoluir, que a gente não ia conseguir melhorar. E aí, depois, quando a gente passa, e muitas vezes esses momentos difíceis é só uma ponte para a gente ir para um momento melhor, a gente fala, nossa, mas eu reclamei lá atrás, sofri lá atrás por aquela situação, que na verdade me proporcionou esse momento agora, feliz que eu estou vivendo, né? A gente sabe que a vida é feita de momentos felizes. Ninguém é feliz o tempo todo mundo tem questões, todo mundo tem problemas, todo mundo tem desafios a se cumprir todos os dias. Mas depende do olhar que você coloca em cima da situação, né? Se você estiver numa situação adversa e você quiser se lamentar por todo o período que você estiver nela, é uma escolha sua. Mas vai ser mais difícil você passar por essa situação se você ficar na lamentação. Então, você tem uma escolha, né? A gente costuma dizer que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Existem dores que vamos sentir, mas a gente precisa sofrer com aquela dor, carregar pedra, carregar corrente por causa disso? Não necessariamente. Então, as situações que vivemos, adversas, servem para a gente evoluir. Desculpa. E, às vezes, como a semente, como o ferro, como a lagarta, a gente só vai dar valor depois. A gente só vai dar valor quando aquilo que a gente achou que fosse ficar para sempre, passa, e tudo passa. Os momentos bons e os ruins. Cabe a nós decidirmos como a gente vai levar cada momento. Então, eu acho que fica mais ou menos essa visão que eu tive. Não sei se a Luzia quer colocar alguma coisa, se alguém quer acrescentar. Não, por mim está bem completo. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, Esse começo, na verdade, é o que a gente vai trabalhar durante a aula, né? São as dificuldades, né? Então, é bem por aí. Eu acho que, na realidade, a própria Juliana comentou em outro texto da Fonte Vida, a coisa de como você vê o copo, ele cheio ou meio vazio, né? É o teu olhar que vai fazer a diferença. Exatamente, é como a gente vai encarar, né, as situações, né? Que a gente, eu não sei se se é uma história que eu ouvi ou uma história que eu contei, que eu já nem faço, eu já fico meio, já não me lembro se foi no ID ou se foi no básico, da janela, né? Quando aquela história do Divaldo, foi aqui que eu contei? Não foi? Acho que não. Não foi. Não. Então, eu não vou contar agora, eu vou deixar para contar depois. Ah, tá bom. Que sem graça, a gente não estava preparado para a história. Deixou só o gostinho. Vai ter duas, é que eu não me lembro exatamente assim, a sequência certinha, eu gosto de contar a história certinha, mas vai ter duas historinhas dentro da lição, então ninguém vai ficar sem historinha. Então, tá bom. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar a aula aqui. Colocar aqui, assim. Então, vamos lá. Vocês estão vendo, né? Sim, tudo certinho. Então, tá. Então, vamos começar. Hoje a aula é Bem-aventurados os misericordiosos. Então, Jesus nos fala, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, Jesus ensinando o Pai Nosso. Na verdade, é o que nós deveríamos fazer sempre, né? Assim como perdoa as nossas ofensas, assim como. Esse assim como é que faz toda a diferença, né?
Nenhum barco consegue navegar se permanece ancorado. Negar o perdão a si mesmo ou a outrem é como manter uma âncora corrente que lhe prende a uma pessoa, a um lugar ou uma situação. É impossível navegar assim. Mesmo que a gente ache, não, isso não me incomoda, vira e mexe, a situação volta na sua cabeça, às vezes perturbando, às vezes deixando você triste, e aí você fala assim, não, mas depois eu esqueço, mas aquilo sempre fica, de certa forma, perturbando a sua trajetória, né? Então, vamos lá, conceitos. O que seria a misericórdia, segundo o dicionário? É a compaixão suscitada pela miséria alheia. É uma indulgência, é uma graça, é um perdão. No Espiritismo, ela consiste no esquecimento e perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 4. Então, quando a gente fala aqui do esquecimento das ofensas, é uma coisa que a gente não esquece, porque ela faz parte da nossa vida, faz parte do que já aconteceu conosco, então faz parte da nossa história. Agora, esse esquecimento, a gente tem que transformar ele como eu não esqueço, mas aquilo não me incomoda. Eu não esqueço, mas aquilo não impede da minha felicidade. Eu não esqueço, mas isso não impede que eu perdoe. Né? Faz parte da minha história, mas não me impede do meu crescimento. Misericórdia significa eu te aceito, eu te acolho e oro para que você melhore. Faço tudo o que puder para cooperar com a sua melhora, mas sem perder o meu equilíbrio. Então, e aqui em nenhum momento tá eu esqueço, porque, na verdade, não é real. A gente não esquece, a gente encara de uma outra maneira. Então, aquele que nos feriu, a misericórdia significa que eu aceito o que você fez e tento entender, eu tento achar uma explicação. Eu acolho, eu consigo entender que aquele momento que você pisou na bola comigo, você não estava esclarecido, você estava ainda com uma falta de orientação. E oro para que você melhore. Então, eu rezo pelo meu inimigo, eu rezo pelo meu desafeto. Faço tudo o que puder para cooperar com a sua melhora, desde que ele permita, desde que o outro ele permita que eu ajude. Se eu não consigo ajudar de uma maneira direta, eu faço a oração. Mas eu não perco o equilíbrio. Então, isso tudo tem que ser realmente do coração. Não pode ser uma coisa forçada, porque senão vai me tirar o equilíbrio. Não vai ser natural. Devemos lembrar que não há perdão total sem compreensão. Então, eu tenho que entender a situação, eu tenho que compreender a situação para eu conseguir perdoar. E a compreensão é a necessidade de limitações do próximo, e a minha também. Eu tenho que fazer tudo para eu não perder o meu equilíbrio. E fazer com o próximo o que gostaríamos que fizesse conosco. A gente nunca, em nenhum momento, pode esquecer que a gente também precisa do perdão dos outros. Então, a gente aqui está falando de eu dar o perdão, mas eu preciso receber o perdão também. E da mesma forma que eu preciso receber o perdão de alguém, eu tenho que dar. Qualquer um de nós pode cometer qualquer erro. Na Terra não existem espíritos imunes. Todos nós estamos aqui, somos imperfeitos, estamos no mesmo patamar, no mesmo planeta de provas e expiações. Mas você pode hoje estar imune a um determinado vício porque a circunstância da tua existência te fortalece. Ou seja, eu estou num momento da minha encarnação onde, na verdade, eu estou aprendendo mais coisas do que, na verdade, eu estou pagando contas. Pode ser?
Mas se você for colocado em outra circunstância, você pode tombar. Segundo Kardec, não tem nenhum de nós aqui de vida pura. Todos nós já cometemos erros. Então, lembra que a gente está sempre falando, eu e a Ju? Essa é a nossa melhor encarnação? Então, nós já cometemos muitos erros. Já precisamos do perdão de muitos. Já precisamos do amparo, do acolhimento, da compreensão de tantos outros espíritos que se encontraram conosco em outras encarnações. Agora, com essa compreensão, com esse entendimento que a doutrina vem nos trazer, mais uma vez a gente se coloca, então, como seres imperfeitos, necessitando perdoar e necessitando do perdão. Perdão, segundo o dicionário, é o desculpar, absolver, evitar. E segundo o Espiritismo, então, o perdão, eu te desculpo, mas o Espiritismo, o que ele vem trazer de diferente? É a concessão indefinida de oportunidades para o que o ofensor se arrependa. Então, eu dou oportunidade, ele erra uma vez comigo, eu perdoo. Ele erra a segunda vez comigo, eu perdoo. Ele erra a terceira vez comigo, eu perdoo. Aí você vai falar, pelo amor, né, Luzia? Eu acho que está exagerado. Será? Quantas coisas erradas eu faço? Quantas vezes eu preciso do perdão? Então, essa concessão indefinida é o que o Espiritismo vem nos explicar. Quantas oportunidades Deus nos deu desde o nosso início, simples e ignorantes, lá no átomo, até todo o desenvolvimento até o momento, quantas vezes nós precisamos do perdão? Quantas vezes nós precisamos dessa concessão indefinida? Que o pecador se arrepende. Então, é a concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa e o pecador se recomponha. Porque quando você dá a compreensão, você dá o perdão para outra pessoa, muitas vezes, dependendo do grau evolutivo e da compreensão que ela esteja, ela consegue falar assim, poxa, eu preciso melhorar. A pessoa já me deu o perdão. Porque, às vezes, esse perdão ocorre mesmo se o outro pedir. E aí, se o outro não pede, você concede, você se aproxima, você está ajudando na evolução daquele irmão. Olha a amplitude... Tem algo mais em que eu possa ajudar? Opa, desculpa aqui. Imagina a amplitude de evolução que você tem a partir do momento que você consegue perdoar o outro, mesmo que o outro não te peça perdão. O criminoso se liberta do mal e se ergue, redimido para a ascensão luminosa. Jesus mostra a importância da aplicação da lei de causa e efeito nos nossos atos diários. Então, é essa compreensão do que significa o perdão dentro da doutrina. Tudo o que fizermos voltará para nós. Então, a partir do momento que eu me abro para compreender o outro, eu também consigo ser compreendido. Ensina que temos que compreender o nosso companheiro mais problemático, causador de contrariedade, pois também nós, muitas vezes, necessitamos de compreensão. E, muitas vezes, esse irmão que está necessitando, que nos traz contrariedade, ele veio justamente para nos ensinar a paciência, a resignação, a tolerância. Então, é importante que a gente tenha contato com eles para a gente poder desenvolver outras virtudes. Esse é o sentido do perdão. Perdoar porque todos também precisaremos ser perdoados. Então, se formos misericordiosos, obteremos misericórdia, sem esquecer que a misericórdia divina, ela está sempre presente. Então, Deus nos concede a misericórdia. E por que Deus nos concede? Conhecendo todos as nossas imperfeições, por que nós nos achamos melhor do que os outros e não podemos perdoar o outro? Porque aí entra o famoso orgulho. E aí é justamente o orgulho que a gente tem que se desfazer dele para conseguir exercer o perdão. E também pedir perdão, né? Porque o orgulho nos impede.
Misericórdia é a porta de acesso à pedagogia de Deus. Misericórdia não é conivência. Eu não estou concordando com o outro que está fazendo coisa errada. Não é aplaudir o erro. Não é ser bonzinho. Porque Deus corrigirá todos os erros do mundo. Deus corrige, hein, gente? É Deus que corrige os erros do mundo? O que vocês acham? Eu vou parar para beber água aqui. Por enquanto, Pode ligar o som aí e falar, Deus corrige? É Deus que corrige os erros do mundo? Acho que a gente mesmo, né? Vai penando e vai aprendendo. Como é que é, Cris? Desculpa, eu não entendi direito. Repete aí, por favor. A gente vai penando, né? Vai passando por aquilo e aprendendo. Na verdade, somos nós que corrigimos os nossos erros através das encarnações, que surgem oportunidades que a gente vai conseguindo se melhorar naquelas questões. Então, quando está escrito assim, porque Deus corrigirá todos os erros do mundo, é porque Deus nos permite as encarnações para a gente poder corrigir e compreender. Não há um espírito que permanecerá imperfeito, porque todos estão na jornada para se transformarem em espíritos crísticos. Misericórdia é entender a pedagogia de Deus. E a pedagogia de Deus se chama amor. Quase que deu um trava-língua aqui em mim, mas eu consegui falar. Se chama amor. Porque realmente é isso. Deus, ele, com essa capacidade dele nos compreender, ele faz com que a gente consiga, a partir das nossas evoluções, das nossas encarnações, nos transformarmos em pessoas melhores e assim conseguimos entender o erro do outro, entender os nossos próprios erros, conseguir pedir perdão e conseguir perdoar. No Livro dos Espíritos, na questão 661, Kardec pergunta: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe nossas faltas? Na verdade, é o que a gente vive fazendo, né? Ai, meu Deus, me perdoa, tal. E aí o Espírito fala: a prece não esconde as nossas faltas. Deus sabe discernir o bem do mal. Aquele que pede perdão de suas faltas obtém mudando de proceder. Então, eu peço perdão. Aí tudo bem. Aí Deus vai, na sua infinita bondade, infinita justiça, vai lá, eu te dou uma outra oportunidade. Vai lá, reencarna e faz a coisa certa. Só que eu venho, reencarno, né? E aí eu não perdoo, né? Eu só peço a Deus para me perdoar, mas eu não faço a coisa certa. Eu não mudo. Essa mudança de atitude é que vai fazer com que eu melhore. Se eu não mudar de atitude, não vai adiantar. E aí eu passo para a encarnação. E aí eu sofro mais um pouco. Aí eu cometo erro, peço perdão, mas não adianta. A coisa só vai evoluir se eu mudar o proceder, se eu mudar as minhas atitudes. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. São as nossas ações sinceras. Não é para colocar no colocar um selfie e tirar e colocar nas redes sociais aquela sua boa ação. Porque Deus enxerga exatamente o nosso íntimo. Ele nos vê exatamente como nós somos. Então, as boas ações, servindo de transformação para a nossa índole, para o nosso caráter, é que vai fazer com que a gente realmente receba as grandes oportunidades que Deus nos dá. Conserta-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Então, vamos entender aqui essa frase. O negócio aqui está pesado, né? Juiz, quem é o juiz? Somos nós. É a nossa própria consciência. E a cadeia? O que será a cadeia? Vamos ver. Umbral. Não, não é umbral. Pelo menos na minha compreensão, não é.
É a encarnação, é o corpo encarnado, né? Exatamente. A cadeia, você está preso, né? Então você veio, você não fez, você não perdoou, você não melhorou, você não evoluiu, então você volta para a escola, né? Para a encarnação, para poder aprender. Só que eu estava lá no plano espiritual, eu estava, pô, estou de boa aqui, né? Estou aprendendo, estou mais livre, estou mais tranquilo, tal, mas não foi o suficiente, você tem que voltar. Então, é importante que a gente consiga se melhorar a cada dia, para quando a gente voltar para essa escola, que no caso é essa cadeia que a gente vai estar preso, né, a gente tenha uma outra visão, uma outra compreensão, uma outra evolução. Está no Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Jesus pede nessa passagem para reconciliarmos-nos sem demora com o nosso adversário, enquanto estivermos a caminho com ele. Então, você tem aquele chefe que, pelo amor de Deus, não é nada fácil, você tem aquele cunhado, você tem aquele irmão, você tem o seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho, tantas situações onde a gente tem os nossos adversários, os nossos... as pessoas que a gente não simpatiza, que a gente tem alguma adversidade, né? Então, é importante que a gente entenda por que a gente tem esse sentimento e o que a gente pode fazer para mudar. Porque muitas vezes a gente acha que o outro é que tem que mudar. Mas aí vai depender do outro. Você não está no comando da vida do outro. Você está no seu comando. Então, se você conseguir mudar, a pessoa, o teu desafeto, vai conseguir perceber que você mudou. E a sua postura em relação a ele também vai mudar. E isso vai fazer com que ele reflita, com que ele repense, com que ele veja. E mesmo se nada disso acontecer, não importa, porque a sua parte você já está fazendo. E isso a doutrina explica completamente. Jesus fala da reencarnação, pois temos que aproveitar esta oportunidade na matéria, sem deixarmos nenhuma mágoa e ódio para ser resolvida em vidas futuras. Daí você fala assim, bom, tudo bem, eu entendo que eu vou ter outras encarnações. E eu estou com essa pessoa aqui que não vai dar certo, né? Não vou conseguir. Então, na outra encarnação eu resolvo. Com certeza. Você vai se encontrar com ela. Mas em que situação? Será que não está mais suave você conseguir resolver agora, que você tem essa compreensão, do que você deixar para uma outra encarnação que você não sabe como é que vai vir? Mostra a importância de nos esforçarmos para o perdão, mesmo que não tenhamos sido os culpados no desenrolar do problema. Então, muitas vezes a gente tem essa situação que a gente não gosta de alguém, que a pessoa nos magoou, e você, nessa vida presente, você não consegue. Você, pô, mas eu sou vítima dessa situação. Você pode até encarar como sendo vítima dessa situação no presente. Mas e nas outras encarnações que você não lembra? Será que você não pisou na bola com essa pessoa e que agora está vindo o resgate? Ou, por outra questão, essa pessoa está presente na sua vida porque você tem que aprender a perdoar. Você tem que ter dentro de você essa capacidade. É literalmente engolir o nosso orgulho para aplacarmos o sentimento negativo. Ninguém está falando aqui, muito menos eu, de que pedir perdão e perdoar é fácil. Não é. Deus sabe, Jesus sabia, tanto que ele falou que é uma das coisas mais difíceis de ser, porque ele sempre fala que o egoísmo e o orgulho são as chagas são as chagas da sociedade, são as chagas do espírito. E dentro do orgulho e do egoísmo está a nossa capacidade de perdoar. Então, para você perdoar ou para você pedir perdão, você tem que pegar o teu orgulho e colocar numa gavetinha bem no fundo. E aí é que é difícil. Conseguindo isso dentro de nosso ser, o adversário transitório também será afetado, e todos poderão, cedo ou tarde, receber os benefícios do esquecimento do mal ocorrido.
Então, olha, adversário transitório. Ele está hoje sendo nosso adversário. Amanhã ele pode ser o nosso filho, o nosso companheiro, né? O nosso amigo de coração, porque, na verdade, é isso que a gente tem que transformar. A gente vai conseguir transformar esse desafeto, que é uma coisa pesada que a gente tem, num sentimento maior de amor? Não. Talvez nessa encarnação a gente não consiga, mas se a gente respeitar, se a gente compreender, se a gente aceitar, já está no caminho, já está no caminho. Com certeza, na próxima encarnação vai ser diferente. As pessoas dizem perdoar, mas sua postura revela formas variadas de revide. Gente, eu quero ver quem não vai se identificar com alguma dessas questões aqui. Condenação. Perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais. Joga a primeira pedra quem nunca falou isso. Pretensão. Perdoo, mas vou dizer-lhe umas verdades. Olha o orgulho andando junto aí, ó, ó, juntinho. Menosprezo. Perdoo, porque ele é um pobre coitado, infeliz, sem eira nem beira. Tudo bem, você, né, você perdoa, mas você joga o cara lá no... É uma formiguinha, né? É um filhote de formiga. Rancor, perdoo, mas não esqueço. Joga a pedra aí, quem nunca falou isso. Maldição, perdoo, porque Deus há de castigá-lo. Ah, vou ficar sentada para ver o que vai acontecer na vida dele. Então, gente, olha ali, em todas essas questões, o orgulho, o egoísmo presente. É a nossa capacidade de achar que o outro é sempre culpado de tudo. Será que em todas essas situações que eu exemplifiquei com essas questões, a gente não foi culpado de algum sentimento que fez com que a pessoa fizesse coisa errada conosco? Então, ou seja, se a gente tem todos esses sentimentos em relação ao nosso desafeto e a gente fala que perdoa, não foi perdoado. Eu não perdoei, eu não perdoei. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Aí vocês vão falar, não, Luzia, esse slide duplicou. Não, eu coloquei de novo mesmo. É importante que a gente tenha isso na nossa mente. A gente tem que perdoar para a gente poder ser perdoado. Não adianta a gente pedir perdão, pedir perdão, pedir perdão, Deus vai nos conceder, vai nos dar a oportunidade e eu não faço a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Deus está fazendo a parte dele, e a minha? Conforme Jesus, o sacrifício mais agradável a Deus não é vir ao centro espírita ou mesmo ir fazer caridade junto a algum necessitado. Antes de fazermos tudo isso, é necessário reconciliarmos-nos com o nosso adversário. Então, ele sabia que era difícil. É o sacrifício mais agradável a Deus. O que é? É um sacrifício, porque a gente tem que se livrar do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Pois não adianta nada aprendermos o Evangelho e a doutrina espírita se esses ensinos não são praticados no momento das dificuldades. Jesus nos fala para sermos humildes, pacientes e misericordiosos. Então, não adianta a gente estar aqui aprendendo, lendo, estudando, se a gente não coloca isso na vida prática. Tanto que essa é a última aula. Por que foi colocada a última aula? Porque é a situação mais difícil que a gente tem que colocar. E se a gente ampliar a nossa capacidade de perdoar, a gente vai estar ampliando os nossos conhecimentos, as nossas capacidades de nos modificarmos. É a última aula no sentido de conteúdo, né? Então, conteúdo
programado no temário, né? Depois vão vir as aulas do... Eu vi que o Marcelo arregalou o olho, né? Será? Depois vai ter... Estamos de férias já, então? Oi? Acabou. Estamos de férias já? Acabou tudo? Não estão de férias, mas é o último conteúdo predeterminado pelo Costa, né? Depois vai ter a última aula, mas é uma aula que eu e a Ju vamos elaborar, né? Não é nada predeterminada, mas esse conteúdo finalizou por essa razão, né? Porque é o mais importante, na verdade. A oferta verdadeira do espírita não é aquela que podemos fazer com simples atos materiais ou exteriores, mas sim aquela que exige uma modificação espiritual, com atos de reflexão íntima e em favor do próximo. Lembre ao ouvinte que sempre o maior beneficiado com o perdão somos nós mesmos. É mais difícil, mas o mais beneficiado somos nós, né? Então, aí eu fico imaginando que cada um de vocês deve estar imaginando um desafeto, um inimigo, um adversário. E aí, o que eu vou fazer diante de tudo isso que a doutrina está me falando? Como, né? Então, ele sugere essa aqui, ó, reflexão íntima, modificação espiritual. Então, é lógico que ninguém vai acabar aqui a reunião, vai ligar para o desafeto e falar assim, olha, eu te perdoo. Ou então chegar e falar assim, olha, dá para você me perdoar? Isso aí vai ter que fazer uma elaboração. Você vai ter que elaborar isso dentro de você, né? Se você precisa pedir perdão, como é que você vai pedir? Então, reflexão íntima. E aí, se o outro não quiser te perdoar, não faz mal, eu vou rezar por ele. Eu vou pedir para ele me ajudar, me perdoar. Se ele não for me perdoar de uma forma verbal, que ele entenda que eu realmente estou sendo sincero. Ou então, se o outro tem que receber o meu perdão, se eu não conseguir me aproximar dele, que eu faça uma oração por ele, que seja isso, que isso vai sendo solidificado isso dentro de mim. Mas que esse momento está agora, né? Ou seja, é uma lição que a gente tem que fazer a partir de agora, se a gente não fez. E aí tem aqui, peraí, deixa eu tirar aqui, para eu conseguir ler direito. 2 soldados foram capturados pelos adversários e sofreram muitos flagelos. Anos após o fim do combate, encontraram-se e travaram o seguinte diálogo. Você conseguiu perdoar os inimigos? Não. E você conseguiu? Depois de muito esforço, consegui. Eu não. Penso todos os dias em tudo que passamos naquele período. Então, você continua prisioneiro. Eu já alcancei e desfruto da minha liberdade. É exatamente isso. O perdão, ele liberta. Ele liberta você que perdoou ou você que pediu perdão. Então, a gente tem que se livrar do nosso egoísmo, do nosso orgulho, para conseguir ter essa sensação de liberdade, ter essa força para pedir perdão ou para perdoar. E aí, gente, alguma coisa que vocês querem colocar? Que não. Eu acho que, viu, Luzia? Eu acho que aquela imagem que você mostrou no começo, que tinha uma pomba e uma corrente, para mim ilustra bastante isso, porque você fica amarrado, né? Que nem você falou, esse exemplo que foi dado aí, a pessoa ficou todo dia amarrada naquele pensamento, naquele ódio, né? Quem que foi pior, né? Ela que se prejudicou mais. Então, não compensa, né? Se você pensava assim de uma maneira bem simplista, né? Não compensa ficar nessa vida, né? Ficar pensando, né? Nesse ódio, nessa vingança, né? Você só vai ficar mais amarrado à origem que deu, né? O que originou tudo isso. Então, é um esforço que vale a pena, né? Para você se libertar. Exatamente, essa historinha, eu acho que demonstra bem essa ideia, né? Porque, na verdade, o outro soldado, ele não tinha esquecido. O que perdoou, ele não esqueceu também. Ele sabia de toda a história que ele tinha passado, mas só que ele não vivenciava aquela sensação. E o outro vivenciava aquela sensação
Ele falou assim, eu me lembro todo dia, ou seja, todo dia ele estava na guerra, ele estava sendo vitimado por aquele inimigo. Então, ele continuou prisioneiro, exatamente como o amigo falou. Então, você continua prisioneiro. Eu não esqueci, porque o perdão ele não esquece, ele só modifica a sensação que você tem em relação à situação. Agora, Pode falar. Não, pode falar, Não, pode falar. Então, pensando na história, naquela questão que as coisas acontecem para a gente evoluir, talvez ele deve ter passado por isso justamente para tentar superar essa limitação, essa, assim, quer dizer, ele ainda não venceu esse ódio, né? Então é uma prova para ele, né? Como todos nós, né? Acho que a gente não ganha inimigo à toa, né? Grande parte é porque a gente tem que aprender com isso, né? Ou nossos atos ainda não estão bons, porque a gente está gerando inimigos desnecessariamente, né? Ju? Eu ia falar que uma vez eu ouvi de uma pessoa sobre perdão, e aquilo me marcou muito, e aí depois eu fui assistir uma palestra do Rossandro, que tem no YouTube, muito boa sobre perdão. Quem tiver oportunidade, assista, porque ele fala tudo que o perdão não é, e tudo que o perdão é. E resumindo, o perdão não é esquecer, como a Luzia está explicando, mas é quando não dói mais. Quando não dói mais aquela situação, você não vai esquecer, porque aquilo te marcou de alguma forma na sua vida. Mas quando ele não dói mais, não te incomoda mais e não te impede mais de continuar seguindo, aí você perdoou. Então, a dor não pode existir mais, porque existem milhares de situações onde a gente já passou com família, com amigos, e que você não esqueceu. Nossa, lembra daquilo lá? E hoje você pode falar dessa situação com a pessoa dando risada. Por quê? Porque não dói mais, porque não afeta mais a sua vida, mas fez parte da sua trajetória. Então, resume bem. Alguém? Não? Então, vamos lá. Por que vês tu, pois, o cisco no olho do teu irmão e não vês a trava no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar-te do teu olho o cisco quando tens no teu uma trave? Mateus, capítulo 7, versículo 3. Então, vamos entender o que quer dizer isso aí. Aqui o mestre nos alerta para o cisco que vemos no olho do irmão, deixando de enxergar a trave que temos no nosso olho. Olha só o cisquinho, olha a trave. É exatamente assim. É o erro que a gente consegue identificar no outro, né? E não conseguimos identificar os nossos erros, as nossas imperfeições. Simboliza os pequenos defeitos que reparamos nos outros, esquecendo-se das grandes imperfeições que somos portadores. Muitas vezes a gente enxerga um defeito no outro que nós mesmos temos, só que a gente não identifica como nosso. E às vezes ele é nosso desafeto justamente por causa disso, porque a gente não identifica que nós temos o mesmo defeito dele. Somos juízes severos para os outros, mas complacentes para conosco mesmos. Nesta frase, Jesus condena a maledicência e o pensamento maléfico. Alerte, porém, que o Senhor não condena o estudo e a análise dos defeitos e das imperfeições nossas e dos outros, quando isso visa o aprendizado. Então, Jesus não quer dizer que a gente não enxerga o defeito do outro. Não. A gente enxerga o defeito do outro facilmente, né? Não precisa nem de Jesus nos indicar. Isso a gente faz naturalmente. Mas que a gente enxergue o nosso também. E que o fato de enxergar o defeito do outro tem que virar aprendizado e não uma acusação, não dedo apontado. Então, eu identifico que aquela pessoa
ela trata mal outras pessoas, ela é muito orgulhosa, ela é muito egoísta, eu não quero isso para mim. E será que, de repente, eu posso ajudar? Então, de repente, é um amigo que tem um determinado comportamento, será que eu posso chegar para ele e falar? Como é que eu vou falar? Isso também a gente vai tratar mais à frente. Para combatermos o mal, temos que conhecê-lo. Então, para combater o mal que eu tenho dentro de mim, eu preciso me conhecer. E, portanto, discutir seus efeitos não é errado. Mas quando formos aleitar um irmão que está no erro, temos que agir com um verdadeiro sentimento de caridade e benevolência, e não com uma superioridade moral que muitas vezes não temos. Então, se eu estou identificando um erro num amigo, num colega, num adversário, que eu acho que é interessante falar, como que eu vou falar? Primeira coisa, como eu gostaria que alguém falasse para mim. Primeira análise. Segundo, você analisar bem se é verdade. Né? São aquelas 3 peneiras de Sócrates. Então, chegar no perto de Sócrates e falar assim, olha, eu vou te contar uma coisa. Mais ou menos a historinha assim, né? Aí o Sócrates falou assim, bom, antes de você me contar, é verdade? Isso que você vai me contar passou pelas 3 peneiras? Aí a pessoa falou assim, não, mas que peneira? A primeira peneira, é verdade? Isso é verdade? Aí a pessoa falou assim, bom, eu não tenho certeza, tal. Segunda peneira, ela é útil? Isso que você vai me contar é útil para mim? Vai ser importante para mim? Vai fazer alguma alteração para mim? Aí ele falou assim, não, eu acho que não. E aí a terceira, isso é uma coisa boa? Isso é bom? Então, se não é verdade, se não é útil, se não é bom, eu não quero nem saber. Né? E aí, vale para isso. Se essa pessoa que eu estou achando um defeito, será que isso aí é alguma coisa que eu acho? Se é uma visão só minha? Né? Isso, a maneira com que eu vou falar vai auxiliá-la de alguma maneira? Isso é muito importante. A gente tem responsabilidade em relação às outras pessoas que estão perto de nós, sim. Mas a nossa responsabilidade principal é com a nossa vida, com o nosso exemplo. O nosso exemplo, às vezes, vale mais do que qualquer outro conselho que você possa dar. Mas se a pessoa, você está percebendo que ela precisa do conselho, você dê o conselho como você gostaria de receber esse conselho. Eu acho que se a partir do momento que a gente fala da mesma maneira que a gente gostaria de ouvir, a gente não erra. Análise prática para aplicabilidade do perdão no dia a dia. Será que isso é uma liçãozinha? Será que vai dar para a gente colocar isso no nosso dia a dia? Vamos ver. Somos imperfeitos, orgulho e egoísmo, já sabemos. Temos uma dificuldade de comunicação, sim. Temos uma dificuldade de pedir perdão e de perdoar. Temos uma dificuldade em nos colocarmos no lugar do outro. A gente sempre quer que o outro faça isso em relação a nós. Mas nós temos uma certa dificuldade para fazer isso. O mal habita de julgar. Associar o perdão à fraqueza. A gente associa o fato da gente perdoar alguém ou pedir perdão com uma certa fragilidade de caráter. Então, eu sou fraco, então por isso que eu perdoo ou por isso que eu peço perdão. E não é nada disso, porque Jesus fala que é um presente de Deus, um presente que a gente pode dar para Deus, o fato da gente perdoar ou da gente pedir perdão, identificando as nossas limitações. São fáceis melindres. A gente está sempre achando que o outro está nos ofendendo, a gente não analisa a situação. Perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Vocês acham que perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Vamos ver, que vocês estão muito silenciosos hoje. Bate-papo não tem nada. Então, para nós... Eu acho que não. Ai, desculpa. Não, pode falar, por favor. Não, eu acho que não. O perdão, como foi falado anteriormente,
Não necessariamente você vai esquecer essa passagem da sua vida, porém você muda o seu entendimento sobre aquele fato para poder perdoar. Por que aconteceu? O que levou àquela situação? Por que aquela pessoa agiu assim comigo? Quanto que eu contribuí? Então, quando você muda a sua visão sobre o fato, você pode perdoar, sim. Você deve perdoar, mas esquecer o fato não, porque faz parte da sua vida. Assim como você não esquece as alegrias, você também não esquece as ofensas, porque faz parte de tudo que aconteceu na sua vida, faz parte da sua história. Como é que você lidou com isso é que é a diferença, né? É que com o passar do tempo, você percebe, nossa, mas eu dei tanta importância para algo que talvez não tivesse toda aquela importância que eu dei. O perdão, eu acho que começa aí, quando você começa a mudar, como é que você enxerga aquela situação? Ah, mas fez para o meu filho, fez para um parente que eu amo, também vale. Não fez para você, mas para alguém que você ama. Mas por que aconteceu aquilo? Então, eu acho que você não esquece, não. Mas você não faz desse fato o sentido, dou ou não dou o perdão. Mas esquecer a gente não esquece, é assim que eu penso. É verdade. Você até colocou uma questão em relação a outras pessoas, né? Você não perdoar em relação, por exemplo, a um filho, né? Que alguém faz alguma coisa em relação ao filho, às vezes é uma situação mais difícil de você conceder o perdão do que fosse para você mesmo. Eu sei porque é uma questão que aconteceu comigo, né? Então, foi uma coisa, acho que mais difícil de eu conseguir superar, né? Do que se fosse comigo, em relação a um filho, né? É verdade. E a gente tem muito isso, tem um ditado, né, popular que fala assim, faz para mim, mas não faz para um filho meu, o que de fato é uma bobagem, porque os nossos filhos crescem, os nossos filhos colhem aquilo que acontece com eles, são donos das atitudes, né? Mas a gente tem aquela mania de superproteção, então... e aí a gente acaba até ensinando. Então, essa coisa do não perdão, ele passa a ser uma coisa até cultural, né? Onde se dá muito ênfase ao orgulho. Olha, eu te amo, e por eu te amar muito, eu não aceito que ninguém faça isso ou aquilo para você. Então, o perdão faz parte até da questão cultural, né, das famílias. Então, por isso que dos melindres, né? De toda aquela questão, né? de achar que o fato de você perdoar ou de você pedir perdão é uma fraqueza, né? Não é considerado uma virtude o perdão, e sim uma fraqueza. E é uma questão cultural também, eu consigo identificar em algumas situações como uma questão cultural. Mas aí a gente já está entendendo que tem que funcionar de uma outra maneira, a nossa visão tem que ser outra. É necessário. Então, deixa eu colocar de novo no começo para não perder a compreensão. Perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Para nós imperfeitos, perdoar independe de esquecer. É necessário, sim, diluir a mágoa. Caso contrário, o perdão torna-se superficial. Superficial, ou seja, é aquele perdão que eu te perdoo, mas eu não quero mais te ver, eu te perdoo, mas eu vou ficar esperando Deus te castigar, né? Então, ou seja, ele não é um perdão verdadeiro. O perdão significa renunciar à vingança sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, o perdão e o esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Então, Emmanuel falando, né? Então, na verdade, o perdão e o esquecimento, quando a gente trata de esquecimento, é aquela lembrança que não nos faz mal. Vai ter lembrança? Sim. Ela vai nos fazer mal? Não. Ela vai fazer parte do meu passado, da minha história, e de até uma sensação de que eu superei. Então, um pouco de falar assim, nossa, que beleza, eu consegui diminuir o meu orgulho e consegui ultrapassar essa dificuldade. É a questão do livro Consolador 340.
Perdão é uma necessidade? Sim, por diversos motivos. Ainda somos imperfeitos, então nós precisamos do perdão também, né? Cultivar a compreensão. Então, eu tenho que ter isso na minha mente, que eu sou imperfeito, que eu preciso da compreensão dos outros. A partir do momento que eu me sinto imperfeito e eu preciso da compreensão dos outros, eu não sou uma pessoa orgulhosa. Né? Eu consigo me identificar como um simples mortal, simples e ignorante. Facilitar a convivência, o relacionamento entre nós e os outros, se abrir. Você sabe que aquela pessoa está se chegando, mas você é tão orgulhosa porque aquela pessoa fez tanto mal para você, que você não permite que ela se aproxime. Você precisa. Melhorar o ambiente vibratório em que vivemos. Não, peraí, deixa eu diminuir aqui, senão eu não consigo ler. Melhorar o ambiente vibratório em que vivemos para o nosso próprio bem. Então, a gente precisa fazer essa mudança do meio ambiente. E o meio ambiente é o meu interior. É isso que eu tenho que me modificar. Primeiro, a mim. Eu não posso esperar que o outro se modifique. Eu tenho que fazer essa mudança. Quem precisa de perdão? Eu preciso. Todos nós, espíritos eternos, imperfeitos, com complexidade de sentimentos e emoções contraditórios que se agitam dentro de nós, levando-nos a erros e enganos. A gente vive todo dia, a gente todo dia está se enganando, está cometendo engano. Lembrando que perdão é caridade que deve ser cultivada. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência, que é a bondade de ânimo com todos. Então, isso que é perdão para Jesus. Indulgência, que é a disposição para perdoar culpas com as imperfeições dos outros. Então, eu tenho que ser benevolente, eu tenho que ser indulgente, e aí sim eu consigo perdoar as ofensas. Se eu não faço esse exercício da benevolência e da indulgência, eu não chego no perdão. Esse foi o ensinamento de Jesus. E aí vamos tentar aprender a perdoar. Perdoar é desculpar, não valorizando a ofensa, minimizando-a. Esse é um caminho. Então, vem a criatura lá que você sabe que ela não tem muita habilidade para falar, você sabe que vai vir coisa desagradável. Então, você já entende isso. Vai vir uma coisa meio ruim daquela pessoa, minimiza. Você fala, não é pensar, não, é um coitado. Não, é um espírito que está evoluindo. Eu já tive nessa fase. Então, você já perdoa antes dele falar. Fala assim, vai vir coisa ruim aí. Você já fala assim, bom, minimiza. Não sentir no ofensor um inimigo, mas uma pessoa com dificuldades pessoais. Porque a gente tem esse desafeto, nossa, ele quer puxar meu tapete no trabalho, ele gosta de me humilhar, ele gosta de desvalorizar, o problema é dele. Ele que está precisando evoluir. Eu já estou tendo essa compreensão que ele está passando por dificuldade, que eu já tive naquela posição e que agora eu estou nessa. Eu estou melhor? Estou. Então, se eu estou melhor e eu estou compreendendo melhor, a responsabilidade é minha de tentar entender e não dar o troco. Sejamos menos exigentes. Perdoar é não sentir-se ofendido com o outro. Então, para a gente não precisar perdoar ninguém, é só não se ofender com o que o outro vai falar. Para isso, a gente não pode perder o equilíbrio. Lembra que está tudo ligado? Eu tenho que perdoar, mas sem perder o equilíbrio. Exercitando o ato de perdoar. Então, vamos lá. 1, renunciar à vingança. É difícil. Perdoar a ofensa. E esquecer de exigir justiça. Tudo bem. Então, eu não vou me vingar. Porque se eu for me vingar, eu estou entrando no mesmo patamar de quem está me ofendendo. Então,
estou ampliando as minhas dívidas, eu não quero. Perdoar ofensa. Tudo bem, eu não estou conseguindo perdoar. Está conseguindo entender que aquela pessoa está em desequilíbrio? Tá bom já. Conseguindo entender que aquela pessoa está em desequilíbrio, já está bom. E esquecer de exigir justiça. A gente já sabe que Deus é justiça. E o próprio caminho que ele está escolhendo, ele mesmo vai ter que pagar. A dívida é dele. Eu não preciso exigir justiça de nada. Ele mesmo vai pagar a conta dele. E aí, gente? Viu, Luzia, eu lembrei, eu não lembro exatamente a historinha, mas eu escutei isso em algum lugar, né? É que faz algum tempo, então eu não sei detalhes, mas o Dalai Lama, né? Ele teve que fugir para o Tibete depois da invasão pelos chineses, né? E aí muitos monges lá foram mortos, tal. Teve uma cena lá bem grave, né? De invasão, tal, e morte assim à toa, né? Para questão de tomar as terras lá dele, né? O mosteiro, e tal. Aí um dos monges conseguiu encontrar com o Dalai Lama, que estava, acho que, em outro país já, né? Acho que na Índia, não sei, não lembro. Aí ele falou assim, puxa, qual foi o momento mais triste, mais difícil para você, né? E ele falou assim, foi o momento que eu pensei em deixar de perdoar meus algozes, né? Eu achei muito bonita essa história, né? Quer dizer, de tudo o que mais doeu dele é o momento que ele pensou em deixar de perdoar. É bonito, né? Gente, então nós nível que a estamos gente vai bem, né? chegar Se o um dia, Dalai né? Lama pensou em não perdoar, nós estamos no caminho, né? Tem muita coisa Mas que a é gente tem que verdade, né? aprender. É difícil mesmo. Agora a gente vai falar sobre o perdão que nós temos que dar para nós mesmos. Que a gente consegue identificar as coisas que a gente fez de errado, e aí, como é que a gente vai? Será que a gente se dá o perdão? A autopunição fragiliza o espírito. Deus nos perdoa sempre. Nós é que ainda não aprendemos a nos perdoar. Perdoar nos resulta no amor a nós mesmos. Então, se eu sei que eu pisei na bola, se eu sei que eu fiz alguma coisa errada, eu tento pedir desculpa, eu consigo ser perdoado, mas aquilo está me incomodando ainda. Então, é esse incômodo que faz com que você fique preso na situação. Ou seja, o outro já te perdoou, mas ainda você se sente culpado, porque o que você ocasionou para outra pessoa teve uma consequência. Mas se o outro te perdoou ou já superou a situação, então eu também tenho que superar. E como é que eu vou superar? Agindo de uma maneira diferente, né? Superando essa minha dificuldade. Perdoar-nos é não importarmos com o que fomos. Perdoar-nos é conviver com a mais nítida realidade. E perdoar-nos é compreender que os que nos cercam são reflexos de nós mesmos. Tá? Então, isso é importante, a gente ter essa compreensão. Cura acelerada, tanto emocional, alguns benefícios do perdão. Então, aqui, terminando a importância do auto-perdão. Então, é importante que a gente consiga, se conhecendo, perceber os nossos erros e seguir em frente. Então, não adianta falar assim, não, eu fui. Tudo bem, você já entendeu o que você foi? Você vai fazer igual? Não, eu não vou. A Luzia não vai mais fazer coisa errada. Pelo menos é a minha mais alta intenção. Então, eu vou seguir em frente. Eu não vou ficar me lembrando toda hora do que eu fiz. Eu tenho que focar naquilo que eu não quero fazer de errado mais, na coisa certa. Então, alguns benefícios do perdão. Cura acelerada, tanto emocional quanto física. Alívio de rigidez e dores crônicas, aumento de força física, redução de estresse. Mas será que isso acontece mesmo? Lógico, por quê? Porque a gente somatiza os nossos sentimentos, a gente potencializa aquelas coisas ruins. Então, quando você está nervoso, às vezes você não fica com dor de cabeça. Quando você está com alguma sensação de culpa, aquilo também te pesa.
Ou quando você tem alguma situação mal resolvida, aquilo te pesa também. Ativação positiva do sistema imunológico. Lógico, você está em equilíbrio, você está bem fisicamente. Melhora a digestão e melhora a função do intestino. Lógico, você vai falar, não, Luzia. Gente, é um bem-estar total. Sono mais descansado. Lógico, a sua consciência está tranquila com você mesmo em relação ao outro. Alívio de depressão e rancor. Será que isso acontece? Com certeza. A gente se desfaz daquele sentimento. Porque se toda vez que eu lembro daquela situação, aquilo me faz mal, aquilo vai se transformando em doença. Mais energia, mais controle, tanto físico quanto mental. Lógico, eu estou no comando das minhas ações. Vida mais longa. Estou equilibrada. Estou de bem com a vida, estou de bem comigo mesmo. Visão de mundo mais positiva. Se eu estou bem comigo mesma, eu consigo me enxergar, logicamente, as coisas vão ficar... eu vou ter uma visão positiva. Né? Me lembrei daquele quadro, que era um desenho, que era uma... Ai, como é que é o nome daquele animal? Agora não me lembro. Falava assim, ó vida, ó azar. Era um desenho animado. Ele a hiena. A hiena, Ela estava sempre... A situação podia estar boa, mas ela sempre viu o lado ruim. Então, quando você tá com essa sensação, com essa situação mal resolvida, você está que nem aquela situação, ó vida, ó azar. É assim que você encara quando as coisas estão... mal resolvidas. É importante que a gente resolva as nossas ações. Maior felicidade, mais amigável, mais tolerante. Eu estou aberto para as pessoas. Eu estou querendo receber boas energias e dando boas energias também. Inteligência e consciência aumentada. Eu não estou com o pensamento limitado só numa determinada questão. Habilidade de estabelecer novos relacionamentos. Paz mental e vida nova. Então, é esse sentimento que o perdão vai nos trazer. E aí, para refletir. Você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. É bem por aí. Emmanuel, no livro Consolador, explica por que Jesus aconselhou perdoarmos 70 vezes 7. Quando nos fala que a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém, não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7, na questão 338. Então, se a gente consegue ter essa compreensão em todos os momentos de crise, que nós estamos num planeta de provas e expiações, somos imperfeitos, somos egoístas, somos intolerantes. Então, isso tudo nós somos, que nós estamos aqui todos juntos tentando nos melhorar, mas isso ainda são características nossas. Estamos trabalhando elas? Sim. Mas ainda estão dentro de nós? Sim. De todos? Sim. Uns menos, outros mais, mas estão todos, porque nós estamos no mesmo estágio evolutivo, de uma maneira geral. Se eu consigo perceber isso, eu vou perceber que eu preciso dar um perdão para o outro, porque eu preciso receber também. E aí tem os tipos de perdão. A mim mesmo. Então, eu acho que, na verdade, eu primeiro preciso me perdoar, porque aí eu consigo ter um certo equilíbrio para conseguir perdoar o outro que está aqui do meu lado. Aqui, né? O outro que está do meu lado. E o outro desencarnado. Aí vocês vão falar, não é possível, Luzia. Tem o encarnado e ainda tem que perdoar os desencarnados também. Eu estou lascada. É por aí. Porque a gente não fez inimigos.
Eles estão nos acompanhando. Mesmo que a gente... E, às vezes, esse encarnado está sendo obsediado para esse desencarnado, que está aqui se aproveitando dele, de uma vibração mais baixa, para ele nos perturbar. Então, é importante que nas nossas orações, nós façamos as nossas orações e peçamos perdão para os nossos inimigos desencarnados, explicando durante a oração que a gente está tentando se melhorar, está tentando fazer a coisa certa. E que se a gente fez alguma coisa errada no passado, que agora a gente quer fazer o certo. Então, que ele nos ajude nos perdoando. É importante a gente fazer isso nas nossas orações também. Reconciliar-se com seus adversários. Sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Em muitos casos, os espíritos desejosos de vingança no além-túmulo, movidos por seu ódio, perseguem aqueles contra os quais conservam seu rancor. Obsessor e obsedado se juntam e se aprisionam pela falta de perdão. Então, vocês vão falar, não, então o fato de eu não perdoar vai fazer com que se aproxime o obsessor desencarnado? Sim, você está mantendo um campo vibratório de não perdão. Então, ele vai se aproveitar daquele momento de baixa vibração para poder se vingar de você. Então, se eu consigo manter um pensamento positivo, um pensamento de perdão, de reconhecer as nossas faltas, cada um as suas, a gente vai conseguir perceber que ele está percebendo que a gente está mudando. E se a gente se mantém num outro campo vibratório, ele não consegue se aproximar de nós. E se a gente mantém uma oração, uma vibração, acaba ajudando, porque ele está perto de nós, vivenciando a nossa vida junto, e se a gente consegue se modificar, você acaba ajudando aquele desencarnado a se modificar, a refletir também da situação. Portanto, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrades de que vosso irmão tem algo contra vós. Deixai vosso donativo aos pés do altar, e, diante de mais nada, vos reconciliar com vosso irmão, e só depois voltai para oferecer vossa oferta. Não é duplicada, não está duplicada, é para a gente refletir de novo. É importante a gente ter essa compreensão. Isso está muito presente. Não julgais para não ser julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. A censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser por dois motivos: reprimir o mal, certo? Ou desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando, que é o errado. Então, como a gente vai fazer a censura, vai fazer toda a diferença. Quando a gente vai fazer aconselhar, a maneira que a gente vai aconselhar vai fazer toda a diferença. Se eu estou chamando a atenção de alguém numa questão de crítica, essa crítica tem que ser positiva. Como é que eu vou fazer? Se eu estou simplesmente fazendo uma crítica para falar que eu sou melhor do que aquela pessoa, que valor está tendo? Então, eu só estou simplesmente julgando, não estou auxiliando. Alguma coisa? Não, aqui não, Lu. Então, vamos lá. É permitido repreender os outros? Fazer-des com moderação, com um objetivo útil, e não como se faz na maioria das vezes, pelo prazer de desacreditar. Quando eu estava fazendo isso, eu me lembrei não só em relação às outras pessoas, mas em relação aos nossos familiares, que estão bem próximos de nós. Às vezes a gente acha que as pessoas que estão próximas, a gente pode falar de qualquer maneira, que elas vão aceitar de boa, e não é bem assim, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai chamar a atenção de um filho, falar alguma coisa em relação à atitude de um marido, de um irmão,
de um companheiro, das pessoas que estão próximas, porque às vezes a outra pessoa ela não vai conseguir entender da maneira correta. Então eu tenho que prestar muita atenção na maneira que eu vou falar. Se eu quero contribuir, de que maneira eu vou falar? E sem esquecer que o exemplo da sua vida, ela faz mais efeito do que propriamente uma repreensão ou uma chamada de atenção. Porém, se elas podem prejudicar aos outros, é preferível o interesse da maioria do que o interesse de um só. Conforme as condições, desmascara a hipocrisia e a falsidade pode ser um dever. Aí, a situação é crítica. Você está precisando dar um chacoalhão naquela pessoa, porque o que ela está fazendo vai prejudicar. Aí, sim, a gente tem que aconselhar, é a nossa responsabilidade. Não podemos nos omitir, mas sempre atentos de como eu vou fazer isso. De que maneira? Sempre com muita humildade, com muito respeito e da forma que nós gostaríamos de receber essa orientação. Pois é preferível um homem cair do que vários serem enganados ou serem vítimas. É preciso pesar a soma das vantagens e das desvantagens, para a gente poder repreender alguém. Então, aí o caminho para receber o perdão divino. Qual será? Caridade, é o primeiro ponto. Transformação das atitudes. Isso é importantíssimo. Não adianta eu fazer a caridade se eu não me modificar. E o perdão para os outros. Então, se eu conseguir transformar as minhas atitudes, me analisar, eu vou conseguir ver as minhas imperfeições e vou saber que eu tenho que perdoar os outros, porque eu também estou precisando que muita gente me dê o perdão. Então, aí sim eu vou conseguir perdoar. Então, para eu receber o caminho do perdão divino, as três fórmulas. É a caridade, é a transformação das nossas atitudes e o perdão aos outros. E aí tem a historinha do credor incompassivo. Então, vamos lá. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata, 10.000 talentos, que era a grana lá da época. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele possuía, fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir, deu anistia. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, que eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes farás, meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Mateus 18, 23, 35. Será que Deus vai colocar a gente nos torturadores? Quem vai ser os torturadores? É a nossa consciência, não é? Exatamente, a nossa consciência, né? E quantas vezes isso acontece conosco? Nós somos perdoados
e não é a mesma pessoa que a gente pediu perdão que fez a coisa errada, é outra situação, e aí a coisa está mal encaminhada, a pessoa está tentando pedir desculpa, a gente se fecha, a gente não abre a porta para ela poder pedir perdão. Opa, tem algum fone ligado aí. O credor incompassivo representa, infelizmente, uma grande parte da humanidade. Reconhece-se pecadora, mas não nega estar sobrecarregada de dívidas perante Deus, que é o que a gente pede no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas, cujas leis transgride a todo instante, mas, ao mesmo tempo que suplica e espera ser perdoado de todas as suas prevaricações, age com relação ao próximo de forma diametralmente oposta, negando-se a desculpar e a tolerar quaisquer ofensas, por mais mínimas que sejam. Às vezes são coisas pequenas. Jesus Cristo, num dos seus maravilhosos ensinos, recomenda que devemos perdoar os nossos desafetos enquanto estivermos a caminho com Ele. O que implica dizer que cumpre perdoar os nossos ofensores enquanto estivermos com eles na terra. Olha aí de novo. Porque aqui, na realidade, é onde verdadeiramente mostramos quem somos, a nossa índole. É aqui. Lá no plano espiritual, a coisa é mais light, é melhorzinha. Quando a gente volta para cá, que a coisa fica mais pesada, aí é que eu vou mostrar o que eu aprendi, aí eu vou mostrar que eu realmente quero mudar. Por isso que a gente precisa voltar. Perdoa hoje, agora e amanhã, incondicionalmente, principalmente se alguém não nos pede o perdão. A pessoa cometeu erro, ela não pede perdão, mas eu tenho que perdoar, para eu me libertar. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas, que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustadas, trazemos também as nossas. O Chico é que fala isso. Conclusão. Grande parte da obra evangélica e da doutrina espírita diz respeito ao relacionamento humano. Procura nos informar sobre a grande necessidade de aprendermos a nos relacionar melhor com os companheiros de vida. É justamente a grande escola da encarnação, que nós estamos aqui, é no relacionamento familiar, é no relacionamento do trabalho, da sociedade. É esse relacionamento que a gente vai conseguir evoluir. E, para isso, temos que questionar os nossos atos diários. É a famosa frase orai e vigiai. Aferindo se eles são benéficos ou maléficos, e assim chegarmos a uma importante conclusão, a de sempre utilizar uma lei de comportamento deixada por Jesus. Diz ela, fazei ao próximo aquilo que quereis que o próximo faça a você. Com esta prática, iremos nos colocar sempre no lugar da pessoa que irá receber o nosso ato ou as nossas palavras. Se gostarmos do que ouvimos ou sentimos, estaremos fazendo o bem. É a forma da gente falar. Se não gostarmos, com certeza estaremos praticando o mal e, consequentemente, iremos receber a consequência disto. Essa é o pontinho para finalizar. Alguém tem alguma dúvida ou eu posso seguir? Aqui está tranquilo. Então, vamos lá. O professor, que era o Marcelo, pediu para que os alunos levassem batatas e uma bolsa de plástico para a aula. Então, mandou que separassem uma batata para cada pessoa de quem sentissem mágoas, escrevessem os seus nomes nas batatas e as colocasse dentro da bolsa. Quem será que vai estar com muita sacola, hein, gente? Algumas das bolsas ficaram muito pesadas. A tarefa consistia em, durante uma semana, levar a todos os lados a bolsa com batatas.
Naturalmente, a condição das batatas foi se deteriorando com o tempo. O incômodo de carregar a bolsa a cada momento mostrava-lhes o tamanho do peso espiritual diário que a mágoa ocasiona. Bem como o fato de que, ao colocar a atenção na bolsa, para não esquecer em nenhum lugar, os alunos deixavam de prestar atenção a outras coisas que eram importantes para eles. Esta é uma grande metáfora do preço que se paga todos os dias para manter a dor, a bronca e a negatividade. Quando damos importância aos problemas não resolvidos ou às promessas não cumpridas, nossos pensamentos enchem-se de mágoa, aumentando o estresse, roubando nossa alegria. Perdoar é deixar esses sentimentos irem embora. É a única forma de trazer de volta a paz e a calma. Jogue fora suas batatas. Autor desconhecido. Vou interromper aqui. Vamos começar a livrar essa sacola aí, gente. Começa a jogar fora as batatas. Já jogar fora. Eu falei assim, nossa, deixa eu dar uma olhada na minha sacola, gente. Nossa, tá pesada, viu? Vou te falar que tá pesada. Então, vamos aliviar. E é engraçado que todas aquelas questões dos benefícios do perdão fica presente nessa metáfora da sacola, né, das batatas, né? Porque a gente dá atenção tão grande à mágoa que a gente esquece de focar nas coisas mais importantes, que são as coisas boas. Porque aquela mágoa fica ocupando um espaço muito grande no nosso dia, na nossa jornada. Então, por isso que é importante a gente conseguir se livrar de todas essas situações mal resolvidas, para a gente poder seguir em frente, trabalhar outras coisas que a gente precisa, né? Porque perdoar e ser perdoado é uma coisa que ainda vai nos acompanhar, porque nós vamos cometer erros, as outras pessoas também vão cometer, mas a forma que a gente vai trabalhar essa questão é que tem que ser diferente, né? Não potencializando as situações, como tudo que foi falado, né? Não vou me repetir, mas, ou seja, como é que eu vou encarar as situações de agora em diante? Para não ter, para a cada situação mal resolvida, ser uma batata na minha sacola, né? Se eu já tenho as minhas batatas antigas, eu tenho que tentar resolver essas batatas, e não aumentando, colocando cada vez mais batata na minha sacola, né? Então, eu acho que é essa a ideia, né? De como eu vou encarar daqui para frente essa situação do perdão, né? Estão reflexivos vocês hoje? Para pensar, para pensar. É complicado. É o tema que faz a gente parar e refletir, né? Não tem como não refletir, né? Não. Não tem como. Mas aquela pessoa que já conseguiu passar por uma situação dessa, de conseguir se livrar de uma situação que estava fazendo muito mal, ela consegue explicar até que realmente superou, né? Que realmente conseguiu se aliviar. Eu tinha uma situação muito mal resolvida que eu sabia que dependia de mim, porque, na verdade, sempre depende da gente. Aí você fala assim, não, mas eu não vou tomar a primeira atitude. Olha o orgulho ali do lado, é. Não, eu não vou fazer isso. Olha o egoísmo ali, está amarrando, né? Eles amarram a gente. Quando você fala assim, não, dá o primeiro passo e vê o que acontece. E o primeiro passo sempre é. Mas você tem que enxergar que o primeiro passo, a atitude é sempre sua. Não espera que o outro vai mudar. O outro não muda. Às vezes não muda. Mas não faz mal, você enxerga diferente. Você está conseguindo enxergar diferente.
Mas isso, gente, eu não vou falar nem quantos anos demorou para fazer isso. Vocês não desanimarem. Mas funciona, nossa. Eu me senti leve, sabe? Eu me senti leve. Tem outras situações, logo que vai acontecendo, vai. Mas era uma situação que me fazia muito mal, muito mal. Me pesava demais. Me fazia mal fisicamente. Me transformou numa doença. E aí eu me libertei. Primeiro me libertei do problema e depois me libertei da doença, né? Ou seja, a coisa vai se livrando, né? Vai te deixando mais leve, né? Mas dependeu exclusivamente de mim. Foi só a minha questão. Enquanto eu esperei que o outro fizesse alguma coisa, eu fiquei com o ônus, né? Quando eu falei assim, não, eu vou porque eu preciso. Aí é aquele olhar que você tem que olhar egoísta, no sentido do seu processo evolutivo. Eu preciso evoluir, se eu preciso evoluir, eu preciso dar o passo, porque é o meu processo evolutivo. Cada um tem o seu. Eu preciso resolver o meu. Então, se eu não quero, numa outra encarnação, uma situação dessa, eu tenho que resolver aqui, né? E foi através da doutrina que realmente me deu um empurrão, né? Falei assim, vai, encara, seja corajosa e vai para frente, né? Se livra do orgulho, porque ele que nos impede da gente fazer essa transformação. Porque, na verdade, o perdão, ele é autolibertador, né? Ele não liberta ninguém, ele liberta você. Se quiser ficar amarrada, aí é uma escolha sua, que a gente estava falando no começo, nossas escolhas. A autolibertação depende de você. Você pode até ir lá, perdoar o outro, se entender, e o outro não vai mudar nada disso, e não é para a gente esperar isso, mas você muda em relação ao outro. E isso é o mais importante, nós mudarmos, porque nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que dar o exemplo para Deus do que estamos fazendo de melhor, de que estamos dando o nosso melhor todos os dias. E para as outras pessoas, automaticamente o nosso exemplo contamina, no bom sentido, quem está ao nosso redor e acaba propagando o bem e o perdão. É complicado o perdão, porque às vezes a pessoa acha que não fez nada para pedir perdão. Sim. A maioria das vezes é assim. Todas as vezes. Mas aí a gente precisa escutar o outro, né? Então, por mais que a gente, de repente, tenha derrapado, a gente tem que escutar o outro, porque quem dá o tapa não sente. Recebe. Então, o que está acontecendo? O que eu fiz? O que eu preciso me redimir? Então, você tem que escutar a dor do outro, porque, às vezes, o que você fez pode não ter tido importância para você, mas para o outro, acabou com a vida dele. Por conta dos milindres dele, por conta das questões pessoais e internas dele? Sim, mas você foi o provocador daquilo por alguma razão. Então, a gente tem que buscar. A gente tem que buscar se livrar do orgulho, buscar o auto-perdão, né, primeiro, porque a gente vai errar muitas vezes, e quando a gente derrapa uma coisinha, a gente vai lá e fala, ai, pai, perdoa, que eu já tô pecando aqui, me perdoa, já estou aqui num momento simultâneo, porque a gente faz isso o tempo todo. E aí a gente precisa aprender também a perdoar, a se perdoar, levantar a cabeça e continuar, né, e não fazer de novo, e perdoar o outro. Não é fácil, mas a gente também não pode ficar nessa vida, ai, nossa, é difícil, que nem a hiena. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que pegar essa lição de hoje e levar para a vida todos os dias, refletir sobre ela todos os dias, porque todos os dias agora vai ter alguma situação na vida de vocês para exercitar isso. Então, deixa eu ver, no horário? Beleza! No horário. Horário. Então, tá bom. Então, só relembrando, de Rosa fazendo as vibrações, Sueli fazendo a prece final, certo?
Então, vamos lá, nos preparar para fazer a prece, e aí depois eu começo e depois já passo para vocês. Então, vamos elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, gratos pela oportunidade desses conhecimentos, dessas aprendizagens, gratos pela presença da espiritualidade, do trabalho, que sempre nos envolve, nos acompanha, nos ilumina, no preparo e na forma de passarmos os ensinamentos de Jesus. Vamos pedir as vibrações para aqueles colegas que não puderam comparecer hoje, e vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais esse encontro, por mais essa oportunidade. Agradecendo aos alunos que tiveram a paciência de acompanhar, e que essa lição do perdão seja uma atitude presente, uma atenção presente na nossa caminhada diária. Vamos envolver a nossa amiga Rosa, que fará as vibrações, e nossa amiga Sueli, que fará a prece final. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos vibrar, vamos emitir pensamentos de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de harmonia. Vamos vibrar pela fraternidade, paz e equilíbrio em toda a humanidade, em todo o planeta. Vibrar pela expansão e a vivência das mensagens de Jesus em todos os lares. Pela saúde dos enfermos e hospitalizados, pelos doentes do corpo, da alma e do espírito, pelas famílias que passam por algum tipo de necessidade, por nossas crianças, por nossos jovens, por nossos velhinhos, pela iluminação dos espíritos sofredores, por nossos vizinhos, por nossos amigos e por nossos familiares. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso grande mestre, com lições tão importantes para a nossa evolução. Que essa lição de hoje possa nos alertar, possa nos ajudar e possa nos curar, porque perdoar faz parte de um processo de cura. Então, que estejamos sempre amparadas por Jesus nesse processo de entendimento, o porquê devemos perdoar e o porquê devemos sempre estar atentos às nossas atitudes, estar atento aos nossos pensamentos, porque através dos nossos pensamentos, nós também, muitas vezes, estamos pecando contra nossos amigos, nossos familiares. Então, que a luz do Cristo nos ajude a passar por esse momento dessa encarnação, conscientes desse papel, do que nós viemos fazer, que é a nossa evolução, e que assim nós possamos ajudar a nós mesmos, aos nossos familiares, os nossos amigos. Pedimos também proteção aos nossos mentores que nos acompanham nessas aulas, que nos preparam para estar aqui presente e para que essas lições sejam absorvidas sempre da melhor forma. Então, vamos também hoje orar por todos os nossos mentores, os mentores do curso da GEMB, que eles possam estar sempre prontos a nos acompanhar e recebendo esse fluxo de amor, porque é pelo amor que os ensinamentos, eles se colocam no nosso coração, é através do amor que temos por nós, pelos nossos mentores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, de toda a perturbação, que assim seja, graças a Deus. Nosso agradecimento à nossa mestre, Luzia, pela Juliana,
que hoje nos trouxe uma lição tão importante, que o coração delas seja muito aquecido nesse dia. Um abraço a todos e até a semana que vem. Obrigada. Boa tarde, Boa gente. Lembrando que tarde. na semana que vem não tem aula, que é feriado. A Ah, lição de casa vai ser o questionário e o nosso lar, porque depois, na outra e- semana, já é a prova, Prova. tá certo? É fogo. Tá É certo. isso. Luzia, eu posso só pedir para todo mundo, eu vou chorar. Eu recebi a notícia que aquela criança desencarnou. Enganou. Mas ainda fez um papel bonito, a família doou todos os órgãos. Então, que a gente possa fazer uma prece por essa família num momento tão doloroso como esse. Tá bom? Beijos, obrigada pelas orações. Boa semana. Boa Boa O semana. nome já semana. está no Fiquem com grupo, Deus. né, Margarete? Tá, eu vou encaminhar, tá? Boa semana. Boa semana a Semana. todos. Fiquem com Deus. Obrigada gente. por tudo. Boa Tchau. semana a todos. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Abraçada, Tchau. Margarete. Um abraço.